Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma semana de NFL, a primeira que eu estou aqui, né? Everton Gnevo falando com vocês. Semana 3 já finalizada aí, já começando a próxima Três? semana. Semana 3, a gente tá na semana 3? Ah, tá bom. A gente tá na semana Compreendido, 3. compreendido. Isso, Bills e Dolphins já jogaram. Verdade, Então, verdade. a semana 3, estamos na semana 3. Estamos na semana 3. Sim, gostaria que fosse mais devagar, com certeza, claro, certeza absoluta, mas já chegamos à semana 3, já com algumas palpitações. Mas, enfim, NFL nunca decepciona e cá estamos para falar do que aconteceu na semana 2 e já comentando aqui o que a gente imagina aí para os próximos dias e vamos lançar uma novidade aí, tá? Já vou dizer antes de apresentar vocês dois que vamos fazer um react dos jogos aqui para a gente tornar um pouco mais interativo e para a gente dar um pouco mais de risada, se assim possível, né? Se os nossos times não pegarem tanto nos nossos pés. Mas, continuando aqui, Rodrigo, Matheus, que bacana estar aqui com vocês. Estava com saudades, fiquei fora esse tempo, agora voltei, a agenda já está locada, né? Fechada aqui com os nossos compromissos. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Kickoff Show, meus amigos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estiverem com a gente. Muito obrigado pela essa apresentação maravilhosa. Saudades, né, que a gente tava de se falar aí já há um tempinho. Mas quando volta a NFL, a gente tá aqui, tá junto, né, falando sobre ela, porque, cara, é um negócio sensacional, né? Então, bora falar de semana 2 aí, que já tá na história agora. Semana 3 que nem vai falou, rapaz, já começa, né? Já. Parece que foi ontem que começou, já estamos na semana 3, mas é isso aí, né? Importante que tem bola voando e a gente tá aqui para falar sobre tudo que rolou. Exatamente, né? E essa semana 2 teve o que falar, né? Teve até jogo indo para prorrogação com uma Teve. bicuda de 64 jardas que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vamos lá, que essa semana teve conteúdo, né? Isso, teve conteúdo e eu não sei, uma pergunta antes da gente seguir. Vocês já se acostumaram a caçar o jogo, onde é que cada um jogo está passando? Eu acho bacana o momento que a Então. gente está vivendo, mas estava falando para o Matheus, puxa vida, ontem liguei no canal de costume e não tinha jogo lá, puxa vida, que atraso. Mas vou me Pois é, acostumar, vou me acostumar. pois é. Pois bem, senhores, pois bem, pois bem. Então, começando aqui a semana 2, jogo de quinta-feira, né? Packers e Commanders, jogo divisional. Packers aí já, segunda vitória. Divisional não, né? Mas, enfim, Conferencional. conferencional. Obrigado pela correção. Mas, enfim, Packers já vence, né? Venceu o Lions a primeira semana, agora vence o Commanders. Acho que esse Micah Parsons aí, pela quantidade de pressões aí, deu um fit muito grande nessa defesa, hein, galera? É isso mesmo, né? Porque o Jerry Jones teve a bondade no coração dele de só. Quem quiser que pegue aí, né? Paga ali uma. Acho que foi 2 primeiras rodadas e um jogador ainda na defesa que, né, o jogador, se não me engano, foi o Kenny Clark, eu acho que foi trocado junto no pacote, já indo pro lado errado dos 30 anos, né, então já não é o mesmo jogador de que já foi um excelente jogador, mas o Micah Parsons é diferente, e ele tá fazendo a diferença nos Packers, né, por mais que ele não tenha jogado todos os snaps defensivos possíveis, né, a defesa vem muito bem com ele, e o ataque também está indo muito bem. Um destaque até para um tight end, que ele está indo abaixo no radar, Tucker Kraft. Ele teve 6 recepções, 124 jardas e um touchdown. Para um tight end é bastante coisa. Então, fica de olho nesse time dos Packers que ele vem com tudo. Perfeitamente, perfeitamente. E já abrindo os trabalhos aqui no domingo, né? Acho que um jogo que pelo menos eu imaginava que fosse um placar diferente, foi um dos jogos mais animados, talvez o mais animado, né? Cowboys e Giants, prorrogação 40-37. Malik Neighbors aparecendo, né? Liderando o time no jogo aéreo. Foi sensacional. Achei o jogo. Eu não esperava, 40-37, né? 77 pontos aí no placar somado, acho que foi. Vocês esperavam essa partida grandiosa, principalmente do Russell Wilson e dos Giants? Lógico, depois o Russell Wilson ficou meio rifado e querendo lançar muitas bolas para o fundo, né? Como se fosse na faculdade, mas
Eu acho que foi um grande trabalho, apesar da derrota dos Giants, os dois times foram muito bem, mas eu não esperava esse Giants com essa atitude, né? Com certeza foi um resultado melhor do que o da primeira semana, né? Que foram só 6 pontos ofensivos. Inclusive, foi o jogo com mais jardas da carreira do Russell Wilson, né? O recorde pessoal aí Pois é. pro camisa 3. E, enfim, foi um jogo muito disputado. Parecia que os Giants iam levar, mas o Brandon Aubrey salvou o dia, né? Mais um field goal, 64 jardas, né? O segundo da carreira dele, que ele acerta dessa distância, que é impressionante, né? E, enfim, no final deu certo pros Cowboys, mas realmente foi um jogo mais apertado, talvez, do que a gente estava prevendo. E, enfim, né? É importante para os Cowboys aí vencerem a primeira da temporada, jogando em casa, sua estreia em casa, né? Mas Giants mostrando sinais de vida aí também, depois de uma semana bem apagada, né? E o jogo foi lá e cá também, né? Ele foi. Começou com os Giants um pouco melhor ali, 13-3 já tava, daí os Cowboys foram buscar 17-13, né? Os Giants foram. Os dois foram trocando tiros, digamos assim, né? De field goals, e touchdowns, até que chegou na prorrogação, né? Como já foi falado, um chute incrível que ainda sobrou distância, tá? É. Se vocês verem Se na câmera fosse de de lado, 70, era. acho que ele acertava. Se Torci fosse de para 70, isso. ele acertava ainda. Torci muito que ele chutasse ainda dentro do tempo regulamentar, que ele batesse o recorde. Eu queria muito. Uma para tirar do Justin Tucker contra o Lions, para nunca mais passar esse vídeo, né? Mas eu torci, de verdade, eu torci para que ele batesse o recorde ou empatasse, que seja, que eu acho que se isso seria muito legal, porque a história do Brandon é muito bacana, né? E a gente com certeza vai falar dele por muitos anos, pelo jeito. É verdade. Não é tão jovem, né? Porque ele já tem seus 30 anos, né? Porque ele, como você falou, né? Ele começou em outro esporte, né? Ele é jogador Veio do profissional de futebol, é. futebol, mas se encontrou na NFL, e óbvio, o kicker tem uma vida útil, né? Um pouco mais longa, né? Porque não sofre tanto contato, então tem caras aí de 40 anos aí chutando bem, tranquilamente, então creio que a gente pode ver ele ainda também seguindo esse rumo aí também. Pelo menos perna ele demonstrou que tem, né? Pois é. E frieza, né? Afinal de contas, chutou vários. Ele tem uma carreira curta na NFL, mas ele tem vários chutes de longa distância, né? É. E para quem não tem saudades do Russell Wilson, né? Seahawks vence aí os Steelers 31-17. Também foi um jogo interessante. Acho que Sam Darnold está começando a se adaptar muito bem, embora tenha sido interceptado 2 vezes, mas acho que foi um jogo bom, afinal de contas, né? No outro lado nós tínhamos o inacabável Aaron Rodgers, que no finalzinho ali ainda cede alguns snaps para o Mason Rudolph. O que É, você, principalmente, Matheus, o que você achou dessa performance do vosso Seattle? Olha, eu acho que foi um jogo assim, com erros, né? A primeira interceptação do Sam Darnold, que foi um passe desviado ali, se eu não me engano, foi o Cam Hayward, ele saiu livre ali, numa quarta descida ainda. Ele saiu, né, sem bloqueio nenhum nele, ele só levantou a mãozona e não tinha o que fazer ali naquela situação. A bola caiu no colo do jogador, mas a segunda foi feia. A segunda foi na mão do Jalen Ramsey e tipo, ele não devia ter jogado a bola ali. Mas esse jogo, o Kenneth Walker passou das 100 jardas, o Smith Ndigba de novo passando das 100 jardas também, fez 124 na semana 1, 103 nessa semana, e a gente teve um touchdown muito curioso ali que todo mundo deve ter visto, mas que foi num kickoff, né? Não ironicamente. A bola, ela cai na landing zone, né? Que é das 20 a end zone ali. Se ela cai naquela área, o jogador do time de retorno, ele tem que, né, ter posse da bola, senão a bola é livre. Aí a bola ficou ali na end zone, e o jogador do Seahawks foi lá e pegou. E eles nem sabiam se comemoravam, o que faziam. Aí o juizão só. É que lembrando que do kickoff, 10 jardas do chute, né? Ela é de quem pegar, né? E aí Uhum. tem a landing zone agora que acho Que que sobra. antigamente o retornador podia, como no punch, né? Ele podia guivar, né? Ele podia só não Sim, retornar. Mas agora você precisa ter a posse. Então, justamente. justamente para forçar mais retornos, né? Tirar essa dinâmica de sempre chutar na end zone e ser touchback, que era o que estava acontecendo, né? Então Uhum. eles mudaram um pouco essa regra para tentar trazer mais retornos e mudar um pouco a estratégia, né? Dos kickers, principalmente. E foi bem curioso, né? Foi a primeira vez que a gente teve esse caso, uma mudança de regra nova, né?
Então vai servir aí de filme para muitos times aí, ó, não façam essa cagada aí. Vai ser um reforço, né? Com certeza Com certeza. foi só uma desatenção, não É, vai exato, É, chegar, exato. passar a mão, mas é um touchdown. Isso, eu tava pensando, quando eu vi esse lance, o time especial, né? Time especial, ele muda o jogo de uma forma Sim. inacreditável, né? eu ri Então, foi o que bastante nessa hora. aconteceu, foi o que aconteceu. É. Eu fiquei desacreditado quando eu vi assim. Eu pensando assim, pensando se se ele tinha tocado na bola, né? Que se ele toca na bola, também a bola é de quem pegar ali. Mas não, Uhum. ele não pegou, a bola passou no meio da mão dele, assim, passou. Daí ninguém foi atrás e tal, e eu vi os Seahawks indo atrás, eu pensei, será o que vai dar isso aí? Aí deram touchdown, assim, foi. Touchdown dos Trapalhões, essa que é a É, verdade, né? Só o faltou a cara que fez musiquinha. o touchdown ali, ele não entrou em campo, ele teve 0 snaps, 0 jardas e um touchdown. E um touchdown. Aí, ó, grande Incrível. dia. Isso aí Grande pode ir pro dia. Guinness. Big Day. Big Day. E pulando aqui já para a próxima partida, Los Angeles Rams vencem o Tennessee Titans, que é o time do nosso número 1 do draft, que é o Ward, e enfrentando aí o nosso, né, querido quarterback Matthew Stafford. Senhores, só trocando antes de falar do jogo, como eu estava fora essas 2 semanas, eu vou falar agora, né? Será que o Matt Stafford vai conseguir colocar mais um receiver lá no topo de jardas? Porque ele tem dois, né? Calvin Johnson e o. Fugiu o nome agora? Cooper Cup. O Cooper Kupp. Eu tava com o Puka na Nakua. Mas será que agora com o Davante Adams ele vai conseguir trazer mais um jogador lá para o top 3, top 5 de jardas recebidas numa temporada? Eu acho que sim, pelas tentativas forçadas, principalmente de passes que ele deu pro Adams, eu acho que em algum momento isso aí pode se tornar possível, viu? É, ele tem essa Eu não acho estatística, né? impossível. Mas não acho impossível também, concordo. Eu acho, sei lá, o Davante Adams não é mais nenhum garoto, né? Então também tem essa questão. Uhum. Mas é um jogador que continua sendo sólido, não teve um início bom, o primeiro jogo dele foi bem apagado, né? Dos Rams como um todo, né? Foram 14 pontos também ali, um jogo acho que 13, enfim. Não foi um jogo bom ofensivamente, mas a semana a gente já viu ele aparecendo mais, né? Mas assim, um dos destaques que queria dar é sobre o Cam Ward, né? Que parece que deu uma melhorada, né? Então, Parece. quem viu a primeira semana e viu a segunda, acho que já teve um pequeno salto aí. Completou mais de 50% dos seus passes, né? Não teve interceptações, quase 200 jardas, então números melhores aí. Vamos ver se ele consegue, de fato, subir o sarrafo aí para poder ser o cara que a franquia espera que ele seja, mas por enquanto 0-2 para Tennessee e 2-0 para Los Angeles, que acho que também é um resultado protocolar, né? Sim, o time dos Titans também, ele não, tipo, ele não é um time pronto ainda, né? Ele é um time que está em reconstrução, né? Tem alguns jogadores interessantes, tanto como o Cam Ward, mas por enquanto ele não está pronto para competir ainda, mas ele se mostrou um pouco melhor do que a gente já imaginava, né? Concordo. E o time, sensação, né? Acho que está sendo o melhor time aí nos Power Rankings, da vida, né? Buffalo Bills aí vence o New York Jets, né? Com a saída de Justin Fields aí no meio do jogo, entra o Tyler Taylor e os Bills, né? Mais um jogo, 30-10, 30 pontinhos para o time, né? Até o Trubisky chegou a entrar com a pancada que o Josh tomou, mas enfim, já também voltou para o jogo na mesma partida e, enfim, 2-0 até então, 3-0 já com o jogo do Dolphins, então acho que a divisão já está cabalizada aí para esse Bills que vem com tudo de novo, né? O dado mais impressionante desse jogo foi 403 jardas totais para Buffalo, 154 para os Jets. Então, né, foi um amasso mesmo, né? Uhum. Mas o resultado também acho que não levantou muitas sobrancelhas, né? E pior para os Jets, né? Que também perdeu o Justin Fields, né? Não vai jogar nessa semana 3 agora, né? Tá pra vir aí a rodada de domingo, então. Uma pena aí para os Jets que teve uma boa performance na semana 1, perdeu, mas sem o seu quarterback titular também perdeu sua força e, enfim, né? Acho que a gente vê, né? Dependendo do estado de saúde dele aí, pode ser mais uma temporada amarga aí. É. E temporada amarga, pelo que está se desenhando, né? Espero que não, mas Miami Dolphins perde aí para o New England Patriots 33-27, mesmo com
com Tua lançando mais a bola, né? O jogo corrido do Dolphins ele quase não existe. Enquanto isso, os Patriots conseguem imprimir esse ritmo. 33-27 né, uma quantidade de pontos que eu também não imaginava, mas enfim, a gente já sabe que Dolphins perde aí na semana 3 para Buffalo, então já começa bem complicado, né? 3 derrotas seguidas aí para a equipe de Miami. Aqui também acho que a gente vê um cenário bem destrutivo, né, na franquia de Miami. Cara, não parece que o clima tá nem um pouco legal, né? O Mike McDaniel aí, inclusive, acabou dando uma churrascada no Tagovailoa ontem, né? Uhum, A gente tá gravando na sexta, então já aconteceu semana 3, os Dolphins perderam pros Bills, né? Que nem o Web falou. E, enfim, o Tua Tagovailoa lançou uma interceptação que foi, de fato, é, muito. foi importante pro resultado do jogo, mas assim, né, cara, você não churrasca o quarterback, né? Dá uma protegida, né? Não tem muito espírito de liderança, ok, quando o cara tá de saco cheio, às vezes uma vez pra chacoalhar, mas assim, já teve várias declarações polêmicas, né? Então, Uhum. parece que teve uma declaração também que os jogadores iam fazer uma reunião exclusiva, daí o McDaniel falou, cara, não me interessa o que tá acontecendo nessa reunião. Então, assim, eu acho que tudo leva a crer aí que ele não vai mais ser técnico do Miami nos próximos, em breve, né? Ainda mais se a sequência de derrotas continuar. Foi um bom trabalho, né? Enquanto aconteceu, né? Alguns resultados Uhum. impressionantes. Acabou elevando alguns jogadores que a gente não esperava. O próprio Tagovailoa foi um cara que foi muito produtivo, né? Tyreek Hill, mas, enfim, já não tem mais tido aquele brilho todo, né? Que tem tido e acho que vem se criando uma relação muito ruim e acho que tudo leva a crer que esse casamento aí entre o McDaniel e os Dolphins vai acabar e, enfim, vamos ver como é que vai ficar, né? A franquia de Miami, mas uma temporada com certeza que começa com o pé esquerdo aí. Mas assim, eu acho que tem umas fofocas ainda aí no time de Miami, que além do McDaniels ter dito algumas coisas meio embaraçosas, o Tua também não foi muito né, feliz em algumas falas, inclusive Ah, sim, sim. ele teve uma comparação com o Josh Allen, ele falou, o Josh Allen pode fazer o que quiser, eu não consigo fazer metade, então assim, acho que não se diz isso, né? Sim, sim, Que sim, com você não, certeza. né, de frente pro seu time. Tyreek Hill saiu aparentemente que a gente acha, olhando daqui de longe, né? Chique Chique Bahia, né? É, irritado com o Tua, né? Então, assim, eu fiquei divagando, coloquei num grupo de WhatsApp, né? Pô, será que o Tua não, quem não tá de saco cheio é o Tua e o Tua tá querendo a Pode ser, dispensa, entendeu? pode ser, pode ser. Então, talvez tenha isso, daí talvez o McDaniels tá assim, pô, quer cair fora, cai. Então, acho que tá nesse chove não molha, mas assim, né? Como eu Sim, falei, né? sim. Comentário tirado do cérebro. Eu acho que ainda o Tyreek Hill ele vai ser trocado até a deadline ainda. E tem times de olho nele, né? Foi dito, inclusive Uhum. Kansas City tá de olho nele de novo, então Kansas É. precisa muito de um receiver como ele, então, quem sabe, acho que a Uma decisão fica reunião, fácil para ele, né? com certeza. Caso um outro time com um calibre maior consiga vencer, por mais que Kansas também tá nesse momento zerado, mas a gente sabe que o time a campanha atual não representa a qualidade do time. E seguindo aqui, falando sobre qualidade, né? O jogo dos gatinhos aí no domingo, Bengals e Jaguars. Bengals vence, mesmo com a ausência de Joe Burrow. É, né, então, 2 vitórias aí para o Cincinnati, um começo animador, né? Ao contrário do que aconteceu na temporada passada. Né, então, sai Joe Burrow, entra o Jake e ele consegue segurar as pontas aí e vencer a equipe de Jacksonville Jaguars. Vitória importante aí para o time de Cincinnati, mesmo com a perda do Joe Burrow, que deve, né, pelas notícias aí, retornar lá por dezembro, né? Exatamente. Ele teve uma lesão de turf toe, né? Eu acho, se não me engano, é na planta do Dedão, pé, né? se eu não me engano. Não é É, o dedão do pé? O Jason Kelce mostrou, se vocês quiserem, eu mostro onde é que fica mais ou menos. Ele levantou o pé e colocou. É mais ou menos aqui assim. mas Eu o não tenho touchdown elasticidade para para isso. virar o jogo, né, no final dos Bengals ali, eles não queriam fazer o TD, mas os Jaguars também queriam tomar, assim, foi Uhum. impressionante. Era a terceira descida que daí era falta, aí voltava para a primeira, aí acho que foi numa Uhum. quarta descida que o Jake Browning fez o sneak, né, por cima aqui e conseguiu fazer o touchdown. Mas o Jake Browning ainda assim, não jogando o jogo inteiro, lançou 3 interceptações, então
Assim, completamente sem ritmo, né? Eu vejo que esse jogo sim. ele tem que. Outra, lançar 3 interceptações e ainda ganhar um jogo, ok, tá bom, né? Que assim É. seja, né? Protocolo James Winston, né? Entretenimento Claro, puro. Isso isso. mesmo. O Brett Favre também tinha umas dessas. Ganhava o Ah, jogo com sim. 2, 3 interceptações e, enfim, né? Campeão, campeão do Super Bowl. Muito bem, próximo jogo, New Orleans Saints e São Francisco 49ers. São Francisco também, né, tá com o Mac Jones aí de quarterback. É um bom backup, eu acho que talvez o melhor backup do momento. Mas venceu a equipe de New Orleans, 2-0 também, importante essa vitória com a ausência do Brock Purdy. 3 touchdowns do Mac Jones. Acho que o McCaffrey é polivalente, né? Correndo, recebendo, marcando o touchdown também. Então, acho que o time até que tá ok, né? Acho que 2 vitórias aí, a ausência do seu quarterback principal, quarterback backup, né? Vai que numa dessas rouba a cena aí, né? Quem sabe. Não é uma Brastemp, né? Como a gente costuma falar aqui no Sul, né? Mas vem vencendo, né? Venceu um jogo importante na semana passada, vence mais um agora também, né? Um jogo que os Saints foram melhores do que na semana um, né? Com números melhores, o Spencer Rattler aí cuidando melhor da bola. Então foi um desafio um pouco maior, embora ainda assim, né? Foi um jogo que o São Francisco venceu. Então, cara, também acho que acho que a gente esperava que o São Francisco fosse vencer. Eu acho que é o melhor dos dois times nesse caso, mas realmente, com todas as adversidades aí, conseguiu um bom resultado e vai brigar pela divisão. Acho que vai mais uma vez aí embolar as coisas, né? A Arizona tá nessa briga também, né? Também tá com 2-0, mas também teve dois adversários frágeis, então, enfim, acho que é uma divisão que tá bem aberta aí. São Francisco começa muito bem. Mesmo tendo dois adversários fáceis, teoricamente, né, no papel, conseguiu fazer o dever de casa. Exatamente. Exatamente, Outro. né? E Opa. com reserva, né? Tipo, o meu Brock Purdy também acho que não vem pra semana 3, se não me engano, acho que ele não Deve joga. ficar fora de novo. Uhum. Então, eu tenho que até me relembrar quem que é o adversário dos 49ers. Ah, é os Cardinals, se eu não me engano. Vai ser um Sim, jogo senhor. definitivamente para embolar a divisão, né? Porque os Cardinals também estão 2-0, né? Por mais que tenham tido dois adversários um pouco abaixo. Mas esse jogo vai embolar a divisão, ainda mais se os Rams continuarem vencendo e os Seahawks também, que vão jogar contra os Saints essa semana, se vencerem também. Aí vai ter 3 times 3-0, supostamente, e 2 times 2-1. Então, essa divisão vai até o final, até a semana 18, para definir o campeão. Como de costume, né? Exatamente. Exato. Acho que faz 2 ou 3 temporadas que já tá Acho que nesse até ritmo. mais, né? Mas Deve os fazer umas 4, 4, assim, né? 5, Tipo, mas. acho que Não, chegar os na semana 4 sim, 15, Os 4 sim, ainda. mas é sempre uma divisão que a gente não sabe dizer o campeão até a semana 18, né? 17 ali. Mas dela. Vamos Mas os ver. 4 estarem na briga realmente, né? Super divertido. Super divertido também esse Baltimore Ravens, né? 41-17, não deu a menor chance. 4 TDs do Super Lamar Jackson, que por mais, né, tem uma derrota na semana 1, mas agora já volta para os trilhos, 41-17. Acho que esse é o resultado esperado, né? Acho que os Browns ainda, né, Joe Flacco jogou um tanto, depois Dylan Gabriel. Acho que era isso, né? Acho que era o que tinha pro jogo, né? Joe Flacco é muito Ravens, né? Não tem como. Ele teve algumas homenagens, alguns abraços, né? Afinal de contas, o último Super Bowl aí dos Ravens foi com a participação do mágico Joe Flacco. Sim. Seguindo aqui, Detroit Lions e Chicago Bears, acho que esse jogo ele tem também não o Lions vencer também não era algo, não foi uma surpresa, mas assim da forma que foi, né? Acho que a vingança em cima do Ben Johnson ela foi muito maior do que eu podia imaginar, né? 52-21, não tirou o pé, garbage time não teve, Quarta descida ainda pra touchdown, faltando pouco tempo. exatamente. É o. Como que é? O estilo. Fugiu o nome do técnico. Tem Mas Campbell? assim, Estilo Dan Campbell de rolar os dados, né? justo, justo. É. Assim, eu acho que não foi muito dele, assim, porque os jogadores deram as entrevistas mais polêmicas, né?
né? Ó, teve um e outro que falou assim, cara, quando ele saiu, a gente se sentiu literalmente traído, né? Então, assim, é, foram 52 pontos, é bastante coisa para um rival de divisão. E uma coisa que eu quero colocar aqui que eu achei interessante é essa postura, né? Tipo assim, cara, a gente vai lá, assim, perder não era uma opção, entende? E se eles conseguirem usar isso várias vezes durante o ano, principalmente em jogos como o do Packers, que eles perderam na semana 1, eu acho que o Lions se torna mais favorito do que estava pro ano passado. Porém, essa divisão já sabemos que não vai ser fácil, porque o Packers, a gente já comentou que está aparentemente bem arrumadinho. O Jordan Love está na idade de ganhar o Super Bowl, né? Porque os quarterbacks dos Packers todos venceram o Super Bowl com 27 anos. O Jordan Love faz 27 anos esse ano, ou já E fez, tem não lembro uma agora. estatística também sobre trocas, né? Se não me engano, do. Bom, tem os números malucos lá, mas eu lembro que É, esse, exato, esse é. era o ano. Não vou lembrar a Isso, é. superstição, mas eu É, vi que mas tem isso, uma. a Lua tá 45,7 graus da Ursa Maior e não sei o quê, o Corvo fez piu-piu. É, esse é o ano, né? É, Nasceu o trisneto do Lombardi aí, né? Os tipo isso, Estados é. Unidos é muito louco com isso, mas não acho que o Packers vai vencer o Super Bowl, falando hoje, semana 2 para 3, mas a gente só vai descobrir lá em fevereiro, né? Partindo aqui para o Verdade. próximo embate, Colts e Broncos. Foi um jogo também muito interessante de se assistir, né? Um pouco confuso em alguns momentos, mas Indianapolis vence 29-28. Daniel Jones, 316 jardas. Olha, eu tô começando a achar que quem estava fazendo mal para Barkley e Jones era o Giants, hein? Olha só, né? Famoso Indiana Jones agora, né? Tá total, Indiana Jones. Próximo jogo já vem de chapelão. Você vai achar que ele veio por causa do cavalo do Colts? Não, é por causa do Indiana Jones. É. Foi um bom E um jogo, jogão, né? né? Realmente. Foi. Preciso concordar, né? Não foi um jogo lá dos melhores do Bo Nix, mas foram 3 touchdowns, né? Passando das 200 jardas. Do lado dos Colts, daí o Daniel Jones passando das 300 jardas e o Jonathan Taylor, né? Voltando à ativa, jogando muito bem. Então foi um jogo decidido nos detalhes, né? Denver teve à frente uma boa parte do tempo. Aí Indianápolis, né? Inclusive um jogo que poderia ter acabado mal, né? Para Indianápolis, né? Um field goal de 59 jardas, acho que foi a tentativa do kicker de Indianápolis, que foi errado, Foi. mas teve uma falta, né? O jogador do time de Esse defesa jogo na reta invadiu. final teve várias faltas, né? E essa Sim, foi uma sim, delas sim, que sim, sim. aí, Determinantes, né? Foram uhum, determinantes. Inclusive, daí o jogador pulou por cima do center, o que não pode no chute, né? Porque o center fica indefeso, né? Não tem tempo de reagir. Então, cede muito espaço para os bloqueios. Então, essa falta acabou custando 15 jardas, né? Numa tentativa de 59, foi para 40 e alguma coisa ali. O kicker chutou e acertou, mas o primeiro ele tinha errado, né? Então, uhum, aí exato. Denver vai remoer essa falta aí que custou a vitória. Mas, enfim, né? Um grande jogo. E Indianapolis vence também. Olha, um time aí que vai incomodar numa divisão que também não tá lá aquelas coisas, né? Houston passando pelos seus problemas, Jacksonville também, né? Perdeu pro quarterback reserva dos Bengals aí. O jogo para time de playoff tem que ganhar. Então, Uhum. sei lá. Acho que tem coisa para rolar aí nessa divisão, essa AFC Sul aí. E nas últimas temporadas a gente viu que só vai o líder da divisão mesmo para É os playoffs, né? Então, difícil, né? Mandar um é wild card, né? justo. Então, assim, é o que a gente espera, eu imagino para esse ano também, né? Já um outro jogo também teve os seus momentos trapalhões, também foi Arizona Cardinals e Carolina Panthers, né? Também teve alguns momentos em que todo mundo queria um pouco de O jogo falta, talvez o parecia que close, tava morto, né? E de repente. justo, parecia que estava decidido no terceiro quarto, o Panthers reacende e tal, então foi divertido, bom, mas como já comentou, 2-0 pro Cardinals, então, né, assim, é importantíssimo, né? A divisão tá que tá, né? Esse jogo aí tava 27-3 pra Arizona, tá? Em certo ponto do jogo, e os Cardinals fizeram força pra perder. Mas, ainda assim, acho que os Os Panthers Panthers não. não cederam à É, tentação. pois é, eles não queriam ganhar também, porque, olha, eles até recuperaram o onside kick, né? Por isso que eles tinham a bola no final do jogo. Recuperaram o onside kick. Acho que, se não me engano, o kicker, acho que ele chutou de propósito no jogador Em dos cima do Cardinals. jogador, né? É E verdade, eles pegaram a bola. primeiro onside kick recuperado da temporada. Verdade. Eles recuperaram a bola. é, Até o calouro recebedor dos Panthers,
Tetora McMillan, é um nome bom de se falar. Teve um jogo de 100 jardas, então jogando muito bem, né? Até pela falta de recebedores que os Panthers têm, que o Adam Thielen foi embora também, voltou para os Vikings. Então ele é o número 1 agora, mas os Panthers ainda não subiram um degrau ainda, né? Eu acho que o Bryce Young ele ainda joga muito assustado, eu acho. Ele teve 3 touchdowns, mas ele passou a bola 55 vezes. Quando um QB tem que passar a bola 55 vezes, é que, né, acho que o resto do time podia dar uma ajudada também pro Bryce Young. Tem uma linha ofensiva frágil, um jogo terrestre ok, mas o Bryce Young tá indo, né, devagar sempre, mas ainda não é o suficiente para ganhar de um adversário de qualidade que foi os Cardinals, né? Tentaram, chegaram a sonhar com a vitória, mas dessa vez não deu. Pois é, né? E aproveitando aqui, trocando de jogo, né? Outro time que tentou e agora já amarga a segunda derrota seguida, né? É o Kansas City Chiefs, perde para o Eagles a reedição do Super Bowl, né? Como a galera gosta de referenciar, mas enfim, 20-17, uma posse de bola, mas eu não sei se em algum momento vocês, quando assistiram o jogo, imaginavam que o Kansas, não, agora o Kansas vira, né? Porque ficou um field goal, mas e os Eagles, para mim, pareciam muito mais inteiros, né? Mesmo que com menos produção de jardas, né? Até é a discussão no final do jogo, né? O Chris Jones, Uhum. né? Bateu uma Fala pro boquinha Hurts, com. né? Você tem 6 jardas passadas. Pô, a gente ganhou o jogo, cara. Sem eu precisar passar, né? Tipo, então assim, é, enfim, Eagles muito mais coletivo, né? Com menos jardas totais, foi lá e venceu o jogo de novo, né? Então, e complica o Kansas City, né? 2 derrotas, né? Os outros times na divisão estão vencendo, então vai dando um, um, um desespero, né? Por isso lá no final pode pesar, né? Um dado curioso é que o Patrick Mahomes ele liderou os Chiefs em jardas corridas com 66. É, Então, ele também não tá tendo muita ajuda do seu jogo terrestre, né? Ele teve que improvisar muita coisa. E o Travis Kelce tá eu acho que atrapalhando, hein? esse vai ser o último ano, eu imagino que seja o último ano da carreira dele. Ele teve um drop crucial que virou interceptação Sim. do Touchdown. safety dos Eagles. E sim, E tá. o que me chama atenção, acho que o Rodrigo vai entender, você também vai entender muito bem, Matheus. Aconteceu, beleza. Dropou, era um Uhum. touchdown que virou uma pick six. Mas ele não vai atrás, né? Se você olha o Ele vídeo lá, abre ele os tipo, braços e. ele abre os braços, reclama como se, sei lá, Taylor Fosse Swift falta fosse de alguém, né? pousar. Exato, como se fosse impossível, né? É. E lembrando que ele tem a liberdade de fazer as leituras, né? Teve uma ou duas jogadas no jogo que eu também lembro que ele tava na mesma zona de outro recebedor. Então, talvez, né? A gente gosta de manipular, mas talvez ele tá com um pouco de. Talvez ele não estava ligado não, para onde o cara ia e dentro das possibilidades que ele podia correr, né? Então, assim, acho que se ele voltar a concentrar, porque ele não apresentou isso nessas 2 semanas, vai voar. Mas senão, eu também acho que não vai muito longe, não. Acho que o Andy Reid, por mais que diz que gosta muito dele, né? O Gil Travis é assim mesmo, explosivo e tal, mas talvez, né, ano que vem, no draft, a gente escolha outro, E né? A assim, gente, né? né? Também ele já teve alguns seus episódios, né? Na semana 1, gritando com o Teco, né? Que fez a falta, né? Várias faltas naquele drive. Sim, realmente, o cara Vimos fica ao vivo. puto. Uhum. Como? Vimos ao vivo essa aí. Essa aí vimos na É verdade. lateral, né? Vimos lateral, Uhum. ele É. pistola. E toda vez o taco Ele dos fazia Chiefs ele false start. saía, Impressionante. É o saía antes. Juwan Taylor, né? Juwan Taylor, o nome do cara, Sim, eu acho, né? sim, Mas é. 74. Mas Toda vez era engraçado lá. é que esse ano eles estão começando a marcar, né? Porque ficou Sim, muito óbvio, muito descarado, né? E aí a galera começou a perceber, pegar no pé e realmente ele queima a largada, né? Então tem que marcar falta. É a mesma coisa que o tush push, né? Saiu É, uma um vídeo, né? declaração agora, Dizendo né? que os Que guards a se liga. movem antes da bola, né? Exato, Dizendo não, mostrando, né? e que a Mostrando. liga vai ser mais rigorosa em relação a isso. Então, provavelmente também vamos ter mais faltas, né? Se de fato for acontecer que nem Talvez, aconteceu. assim, porque eu já tá aqui na tela para falar do Falcons e do Minnesota. E uma das pessoas que liderou esse assunto de banir o tush push foi o CEO do Atlanta Falcons, né?
Porque, assim, o Eagles consegue transformar isso de quase automático. O aproveitamento é Sim. acima de 85%, 87%, ou até 90%, não lembro agora, mas eu sei que é muito alto. Então, assim, para uma jarda, até uma jarda e meia, eu quase certeza que eles vão conseguir. Sim. É um E QB outra, sneak, né? terceira descida para uma jarda e meia, você vai 2 vezes. E você vai conseguir. Não, Porque isso, você pelo faz duas menos vezes. 0,75 jardas você vai conseguir em cada É, tentativa. É muito difícil você entende? tomar jardas negativas, né? Uhum. Então, Então, realmente. provavelmente, acho que aproveitando, né? Assim, né, o morde a sopra aqui, né? O tackle do Kansas, que tem uma coleção de false starts não marcados, né? Sim. E a gente, até em algum determinado momento do ano passado, eu lembro que a gente não usou essa palavra, mas eu vou falar agora. É tipo a flap press, né? O Kansas faz, mas ninguém toca no assunto, né? Aí quando o Sim, outro sim. cara fala, né? Então, É. assim, tava rolando um pouco disso, só que em contrapartida também agora tem essas evidências de que talvez o Eagles está se aproveitando, né, de alguma forma ali. Tá saindo, provavelmente a voz tá saindo, os guards se movem antes que o center. Mas vamos ver, talvez eles, para essas situações, eles até usem revisão para poder marcar ou não, né? É. Porque banir o QB sneak, que não é push-push, o nome da jogada é QB sneak, né? Isso acho que é impossível, né? Acho que não faz sentido, né? O pai do futebol americano é o rugby, né? Então esse scrum faz parte do Sim, DNA sim, do jogo, sim. né? Um jogo de força bruta, né? Bom, e Vikings e Falcons fazem um jogo do domingo. Falcons vence o Vikings, né? O Vikings aparentemente não tá na mesma potência do ano passado, né? Daquele time que ninguém sabia de onde tirou as forças, mas obviamente não tem mais o mesmo quarterback, J.J. McCarthy tá liderando a equipe, e os Falcons, né, com o Michael Penix Jr., né, bom, vence Perigoso. esse confronto, né? Eu posso errar, né? Os caras colocaram o nome dele errado na transmissão, né? Na entrevista coletiva, né? Justo, E como é que é o então, nome do kicker mesmo? Dos Falcons? tá. O coreano, ele foi dispensado hoje, inclusive. Ah, Sério? é? Não, Ele não foi tinha dispensado visto. Não hoje, tinha visto essa já. notícia. Não, verdade, foi por agora. Como é que o pessoal colocou aqui no grupo do Muita WhatsApp? Deixa eu pressão ver do aqui. cu. Não, dispensaram o cu. Paciência, né? E quem Só que entrou o foi o coreano é Romo, bom, né? né? Eu Foi acho o que ele não vai Romo. ficar sem time, não, tá? Eu Ah, acho que ele é não, um, vai ele é um achar, jogador vai bom. achar. Sim, sim. É que ele tava machucado também, né? Então Ah, isso é uma coisa uma prática comum também, né? E não existe amor aos kickers na NFL, né? Se o os cara tá kickers, isso. machucado e tá ocupando espaço no elenco, ele vai ser dispensado. Não, não se mantém dois kickers. A não ser que você tenha, sei lá, Brandon Aubrey. Aí sim, né? Que hoje Sim. talvez é o cara mais confiável, vamos dizer assim, dessa lista, né? Tanto que Que tinha o Justin Tucker também, mas, cara, tirando esses casos aí, é muito raro os times manterem, né? outra coisa que aconteceu foi que o John Parker Romo foi o kicker titular do Atlanta, né? E ele foi Sim, perfeito no jogo. sim. 5 de Foi 5, cinco, né? 5 de 5 e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que o coreano lá é muito bom, mas machucado, né? Como você mesmo falou. Então, mas eu Atlanta, acho que ele, a ele, Atlanta ele tava joga. com o cu machucado nessa partida, né? Infelizmente. Mas ainda ganhou, né? Mesmo sem cu. Ganhou mesmo, né? É isso. Ignorou a dor e seguiu, né? Como é que Ai, pode, né? O time tem cara, O Michael Penix Jr. e o Young Wei Koo no mesmo time, né, não, cara? Que eu queria loucura. muito escutar Não tem mais, né? agora É, acabou, né? A acabou. parceria acabou. Mas eu queria muito o Everaldo Marques nesse jogo. Mas fazer o quê? Não será possível. Sensacional. Mas talvez pode ter um enfrentamento, né? Vai que o kicker vai para um time contra, né? Então a gente, quem sabe, ainda pode ver O uma duelo de batalha, né? Penix contra Ku, né? Frente a frente. Ah, Ah, Jesus. tá aparecendo o nosso grande amigão aí, o amigão. Saudoso Antero Greco aí também, que partiu, mas, enfim, Pois é. espetacular. Nossa. Ah, que dupla maravilhosa que era, né? Realmente, realmente. Então, aqui na reta final, né? Lembrando, só reforçando, nessas primeiras semanas de NFL não existem bye, né? Acho que o bye começa depois da quarta, quinta semana. Acho que a partir da Então, semana Semana. 5, se não me engano. 5. É. E então tivemos 2 jogos na segunda, não temos mais jogos na sexta-feira, né? Tivemos o jogo do Brasil, já é o segundo ano seguido que o jogo do Brasil é na sexta-feira, então tivemos 2 jogos na segunda-feira, Texans e Buccaneers. Um jogo bom também, chegou num momento que as flags tomaram conta, né? Também teve um baile ali.
Baker Mayfield fazendo umas graçolas, umas performances. Uma hora estava machucado, outra hora já estava peitando o jogador. Foi um jogo divertido, mas assim, Houston Texans, né, 0-2, isso aí foi uma coisa que me chamou a atenção, né? 19-20, CJ não tá na mesma sintonia que estava 2 temporadas atrás e tal, mas enquanto isso, Bucks 2-0. Então, acho que eu acho que o Buccaneers tem cara de que vai ganhar cada vez mais força, né? Porque eles são durões na queda, né? Por mais que não tenha um placar elástico, né? Aí eu falo isso na semana 3 mete 50, né? Mas assim, eu acho que é um time que vai ganhar potência e o Houston, que outrora estava. Favorito da divisão, né? É. E eu acho que o F foi de Vasco. Acho que foi. Foi com Deus. Mas É um time. a divisão do Opa, NFC voltou, Sul é Everton. feio. Aí, Tá se voltou. mexendo, Voltei. tá vivo, vai É. lá. Mas a NFC Sul, ela é uma divisão, né, um pouco mais enfraquecida, né? Acho que vai ficar a briga entre os Buccaneers e os Falcons, né? Os Buccaneers 2-0, os Falcons 1-1, New Orleans e Carolina 0-2. Então, as duas divisões, né? As duas NFC Sul e a AFC Sul também são divisões, vamos dizer, as mais fracas, né? Acho que as duas mais fracas. E esses jogos tem que ganhar, né? Tipo, você tem que ganhar cada vez mais jogos, por mais que a sua divisão seja fraca, mas né, o seu time também não vai muito bem, né? Os Texans ainda são os favoritos, eu acho, né? Na AFC Sul, mesmo com o Indianapolis nas 2 primeiras semanas indo muito bem. Mas no ano passado a gente viu o Saints também, né, ganhando as 2 primeiras semanas, né, por 40, 50 pontos e depois o bonde desandou, né? Mas eu acho que não é não é motivo de pânico ainda em Houston, né? Houston ainda não temos um problema, mas se continuar perdendo assim esses jogos que esse jogo dava para ganhar, né? Os Texans estavam na frente com menos de 2 minutos. E eu acho que esse jogo era possível de ganhar, então tem que ganhar esses jogos que são mais difíceis, até para você criar, né, uma casca, assim, né, para quando chegar tempo de playoffs, para fazer bonito também. Mas, né, ainda não temos um problema, mas se perder mais 1 ou 2 jogos aí nas próximas semanas, fica complicado. Pois é. Eu só queria deixar um dado curioso também, falando da AFC Sul, né, que é a divisão dos Texans aí. Tem uma estatística dos Colts, né, que eu acho que é a primeira vez na história da NFL, tá? Que acho que são 2 jogos que a equipe não dá um punch, né, que termina sempre em touchdown ou, enfim. Tá mutado, Ev. É que eu vi que você fez um sinal, achei que você estava falando. Mas de qualquer forma, assim, é um dado impressionante, né? A gente vê o Daniel Jones conduzindo esses números, né? Então mostra que essa divisão da UFC Sul, cara, a gente não dava nada para Indianápolis, de repente a gente pode estar vendo uma equipe que possa vencer essa divisão, pelo menos é o que tem jogado melhor em 2 semanas, né? É óbvio, tem muita água pela frente, né? A gente sabe que muita coisa muda. Mas é um começo bom para Indianápolis, ruim para Houston, né? Que é a bola da vez aqui da nossa discussão. Então, realmente, né? Algo para se pensar e se refletir para não deixar a divisão escapar, né? Porque do jeito que as coisas estão aí, acho que Indianápolis hoje, para mim, é o grande favorito. Parece que reencontrou um bom futebol americano, né? Pois é. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Se confirma, mas realmente bem lembrado, né? Que realmente o Colts ainda não deu trabalho para o seu punter, né? Isso É. é muito Eu lembro que na curioso. semana 1 isso eu tenho certeza, né? Um dado curioso. E eu acho que na semana 2 também eles não deram punch, né? Então eu Uhum. vou me. Posso estar divergindo aqui das informações, mas eu lembro que é um dado assim, que foi a primeira vez na história da NFL que alguém fez isso. Então, impressionante, né? Vindo dos Colts aí do Indiana Jones. Pois é. E vamos aqui para encerrar a semana, né? O clássico Los Las. Chargers vence o Las Vegas Raiders. Algumas saudades do Geno Smith, meu querido amigo Matheus. 3 Ahn, interceptações, 0 Nossa. touchdowns. as- Desse Geno Smith, não. Esse aí que jogou na segunda, né, perdão. Não. Eu acho que o Geno Smith, ele agora lidera a NFL em interceptações, né?
24 de 43, né? Também não teve uma porcentagem de passos completos muito boa. Eu acho que ele é um QB competente, né? Eu acho que ele tem as suas qualidades, mas, né, acho que ele saindo do Seahawks indo para os Raiders, não sei se foi uma movimentação muito acertada. Eu não vejo os Raiders muito superiores aos Seahawks, não. Acho que eles são times parecidos, né? Tem um running backs muito bom, né? O Ashton Jeanty, por mais que tenha começado devagar na NFL, é um cara muito bom, né? Foi um dos Talentoso, melhores né? running backs, um dos melhores running backs no college, né? Na sua carreira, com 10 jardas por carregada no college, se não me engano, ele tinha alguma coisa assim. E só que os Raiders, eles são um time E ok. É, mudança de eu, cultura, eu, né? A gente vê eu ia um. dizer, eu acho que talvez a ida dele para lá foi muito pela história que contaram, né? Afinal de contas, tem o Tom Brady como um dos E acionistas, tem o tá Pete bem Carroll, né? Que participativo. conseguiu desenvolver um bom relacionamento com ele, né? Mas Uhum. eu acho que É, assim, é um filme muito parecido com o que a gente vê em Denver, né? O Sean Payton chegou lá, a casa tava bem bagunçada, Russell Wilson, aquela coisa. Cara, fez uma limpeza geral, passou um pouco de trabalho, agora a gente vê um time competitivo, um time que jogou pós-temporada, né? Um time que chega esse ano, por exemplo, com boas perspectivas, né? Então acho que é mais ou menos o que acontece em Las Vegas. Eu também concordo, eu acho que não foi muito bom pro Smith ter saído, eu acho que ele tava em casa, em Seattle, né? Tava jogando bem, tava envolvido no plano de jogo. Seguramente seria o titular, né? Porque o Sam Darnold duvido que ia tirar a vaga dele. Acho que até se era bobear, nem correria atrás dele, se fosse o caso. Então, enfim, né? Mas eu É. acho que faz parte do processo, né? E Las Vegas vai passar por isso depois de alguns anos aí de tranqueiras, né? Que ficaram por lá, que não fluiu, não fez o negócio acontecer. Agora parece que tem um coach um pouco mais comprometido, mas vai passar por essa limpeza do quintal primeiro, né? Antes de poder chegar em resultados, né? E o Geno Smith ainda recebeu um bom dinheiro, né, nessa intertemporada. Foi trocado e recebeu um contrato novo ainda. Não lembro a Pois é. média exatamente, mas acho que chega perto de 40, 45 milhões de dólares de média, né, por 3 ou 4 anos. E do lado dos Chargers, a gente temos que pedir desculpa a ele, a Quentin Johnston, que mais um jogo aí, teve 3 recepções, 71 jardas e um touchdown. Eu não vi drops dele, né? No Brasil eu vi. No Brasil a gente viu um uhum. Não, ele teve um na também lá. endzone. Tá, teve um também. Teve? Teve. Ah, tá. Então, ainda. Mas Não tá, foi bem um tá drop, assim, melhor. mas né, não foi aqueles, né, que ele já estava acostumado a fazer, assim, mas foi um É, drop. Ainda deixou a carne é. escapar. Mas aí ele tá indo melhor. Eu acho O que. Quentin Johnston é tipo. É o meme do cara, né, olhando pra. É. Por Descobrindo que tem mãos, enquanto. assim. Por Surpresa grata. Acho que é a enquanto. surpresa mais É. grata do time na temporada, por enquanto. Isso. Por enquanto tá melhor que o Lad McConkey, né? Que foi a sensação de receiver dos Chargers ano passado. Se não me engano, ele tem mais jardas que o Lad McConkey, por mais que poucas recepções, né? Ele teve 3 nesse jogo e no jogo do Brasil ele teve 4, 5, não teve muito mais que isso. Mas teve um touchdown também no jogo do Brasil e uma recepção longa, Dois, né? num passe. É verdade, ele teve dois. Um para basicamente selar o jogo. Sim. E, e o jogo, o número de jardas dele no Brasil foi por causa de um passe que ele pegou ali na linha de scrimmage e foi para 30, 35 jardas, né? Então, ele tá sendo produtivo. Então, acho que é uma grata surpresa ele esse ano, por enquanto. Vamos ver, né? Vamos ver se o Chargers chega no Super Bowl. Seria incrível, né? Manter a estatística, né? Seria incrível. E antes da gente encerrar aqui a semana 2 e começar a ir para os palpites da semana 3, tem uma pergunta aqui que eu deixei separada aqui, que é o seguinte, para cada um de vocês dois, tá? Vocês são o técnico do Bengals agora, e vocês têm 3 opções de quarterback: James Winston, Kirk Cousins ou Anthony Richardson. Who you got? Quem vocês pegariam? Só essas 3 opções, não tem, é guilhotina, né? Pô, saiu dali, pisou fora, corta os dedos. James Winston, É, Kirk Cousins, Anthony Richardson. Olha, se dinheiro não fosse um problema, Não, não, ele tá questão. fora da questão. Vamos supor que os três estão no elenco. É isso que você quer dizer? Uhum. Pra mim, Kirk Cousins, né? De longe. eu supondo que o Jake Browning
Isso, não não, existe. tirando ele da conta também, da equação. Tá Ele se bom. machucou também. Isso. É. Cara, Tomara que não, mas enfim. Pois é. pelo, pelo jogo dos Bengals e pelos receivers que eles têm, né? O Jamar Chase e o T. Higgins, eu acho que o Reed Kirk Cousins também. Eu acho que ele é o melhor Aí. passador Então, dos três. então vamos deixar claro que só o Rafa escolheu James Winston, tá? Tá bom. O cara sabe de algo, né? Não tem como, né? Com Não certeza, adianta. com certeza. Ele já fez a pergunta direcionada, achando que todo mundo ia concordar com ele. Ah, Ganhamos. Pelo menos essa, né? Porque normalmente quem acerta os palpites é ele, né? Mas então. pelo Vai menos que dessa vez. acontece, né? Já pensou? O Bengals vence seu primeiro Super Bowl e o quarterback James Winston. Aí o É. Rafa se aposenta, é o Não, guru, com né? certeza, Vira com um certeza. visionário. Bom, pode comprar uns dados de 0 a 60 e sair jogando na Mega Sena. É isso aí. Pois bem, meus amigos, não vale mais escolher semana 3 Dolphins e Bills por motivos óbvios, que o jogo já aconteceu e assim, o que resta, né? Lembrando que todos os times jogam. O que vocês esperam aí? Eu acho que quais são os destaques aí da semana 3 pelo que nós estamos vendo? Quem começa? Eu vou começar aqui. Eu Não, deixa eu vou. começar, porque semana passada tu começou, eu tive que dar um Roubou palpite os ruim. jogos bons. Tá bom. Não, um só, o outro Só foi pegou o bom. prime time. O outro foi bom, tá? Mas beleza, eu vou dar uns palpites aqui que eu acho que são interessantes. Mateus, primeiros mais velhos, tá? Tá bom. Obrigado. Bom, primeiro dos jogos aqui, eu acho que o jogo que tem tudo para ser legal é Rams e Eagles, jogo de domingo às 2 da tarde. Eu acho que são duas equipes invictas até então, duas equipes que vêm jogando bem, de intertemporada, de pós-temporada, perdão, né? Então, cara, eu acho que vai ser um jogo disputado aqui e eu vou dar meu palpite aqui para Filadélfia. Acho que Filadélfia vai ganhar esse jogo aqui, né? Por ser o jogo lá, mas eu acho que tem tudo para ser um jogo disputado, tá? E meu segundo palpite, eu vou também um outro jogo divisional, duelo dos quarterbacks não tão estrelados assim, né? Eu ia dizer reservas, mas daí eu lembrei que o Kyler Murray não é reserva, né? Mas não é daquela primeira prateleira que a gente tá acostumado, né? 49ers e Cardinals. Eu acho que também é um jogo divisional aqui, duas equipes também invictas, né? Acho que o Mac Jones aí tem jogado bem, o Brock Purdy não sei se vai estar disponível, mas ainda assim com o Jones eu acho que é um time que tem uma defesa muito forte, então pode proporcionar um jogo muito interessante aí. né? Então vamos ver. 49ers vence. Tá? Isso? 49ers vence. Opa. Matheus, tô Vamos lá. anotando Eu aqui. acho que eu vou. Eu vou num jogo aqui que eu ia escolher 49ers e Cardinals, pra falar a verdade. Mas eu vi um aqui que vai ser interessante porque o Jaden Daniels não vai jogar, né? Já foi Ah, pois é. inativo do jogo. Então, Raiders e Commanders, né? Santa Catarina. O QB titular dos Commanders vai ser Marcos Mariota, né? Segunda escolha geral de 2015 e atrás do James Winston, Uhum. do rei do entretenimento, James Winston. Eu acho que esse jogo de duas uma, ou o Marcos Mariota vai, né, mostrar o seu valor, né? Que ele é um QB muito bom, ele é um QB atlético, ele consegue correr com a bola e tal. Ele não difere muito do Jalen Daniels, ele é até um pouco mais forte ainda, né? Consegue fazer um tush-push, né? Vai que eles aprendem com os Eagles. Mas, ou vai ser o jogo que os Raiders vão, né, se redimir do Geno Smith também, né? Principalmente vai se redimir do jogo de 3 interceptações, né? Mas nesse jogo aqui eu vou com um QB melhor, não no momento, mas eu acho que do que ele já apresentou, eu vou com os Raiders passando pelos Commanders. Muito bem. Mais algum? E mais um, Mais eu um. vou eu vou num outro divisional também, assim como Cardinals e 49ers, vou de Cowboys e Bears. Na verdade não é divisional, é conferencional, Isso. mas Cowboys e Bears vai ser interessante ver como o Ben Johnson responde a 52 pontos que o time dele levou. Ele até deu uma entrevista ali cobrando os jogadores, né, para treinarem melhor. Eu acho também, mas eu acho que
Os Cowboys não, eles têm um ataque muito bom, né? Os Cowboys, eles têm um ataque. Até o jogo terrestre tá funcionando melhor. O Dak Prescott é um QB bom. O CeeDee Lamb é um recebedor top 10, top 5 até, se bobear. E eu acho que esse jogo vai dar Cowboys ainda, né? Pra alegria de nosso amigo Ricardo Spezia. Concordo. Eu vou pegar 2 jogos que eu acho que cabem 2 jogos aqui. Na verdade, cabem 3. Que eu vejo aqui essa é uma semana muito boa. Eu acho que Chargers e Broncos é um jogo muito importante, né? Eu acho que esse é um jogo que eu vou de Chargers aqui, mas, Uhum. né? Eu acho que tudo pode acontecer. Tudo é possível. É um jogo 55-45 aí. Eu acho que Giants comete o crime contra Chiefs, bem tranquilo. Olha. Pelo que a gente viu, tô falando agora, né, olhando o extracampo, não por qualidade. Eu acho que Uhum. é o prego do desespero, assim. Eu acho que, né, depois de 37 pontos contra o Cowboys, olha, né, por que não pensar que o Russell Wilson consegue aí algumas bolas interessantes. E o jogo da noite, né, que inclusive tô querendo me programar para fazer um react, né, vamos ver se alguém me acompanha. Ravens e Lions, esse jogo vai ser com certeza muito bom, estressante demais, né? Assistir um jogo contra o Lamar Jackson, né? O Lamar Jackson que não por menos é MVP mais de uma vez da NFL, mas assim, tem certeza absoluta que vai ser um jogo muito bom também. Então, para mim, eu acho que caberiam ainda, desses jogos que vocês escolheram ainda, esses 3 joguinhos aí. Para Perfeito. nossa alegria. E a gente vai abrir votação, né? Já aproveitando aqui, a gente vai abrir votação logo mais na conta do Instagram, para a gente fazer acompanhar um jogo aí no domingo à tarde, tá? A gente tem 3 opções, então a gente coloca lá, quem quiser, né, mais para frente ir lá e fazer seu voto e ajudar no jogo que nós acompanharemos, a gente também fica bem à vontade. Vamos tentar coisa nova, né? A gente já tá falando de 5 anos, né, Moto? Né? Pois é. Já que tem Globo, agora tem ESPN, tem DAZN, tem Game Pass, onde é que tem mais? Rede TV não tem. É isso, né? Aqui Tinha mais um tem, canal aberto aqui, não tem. me lembro. Mas enfim, Tá uma loucura, tá tá uma bom, tá loucura. bom. Né? E Opções não aproveita que. faltam. Exato. E quem estiver assistindo e comenta, já acostumou a caçar os jogos, por mais que a gente já sabe que tal as finais da NFC vão ser ali, quintas-feiras vão ser lá, segundas-feiras cá, Super Bowl ali, mas assim, já conseguiram se habituar, não olhar num canal só? Comenta aí pra gente ter essa régua aí que vai levar um tempo para acostumar. Mas acho que é isso, né? Acho que essa semana tá boa, a gente já tem ainda tem todos os jogos, né? Vamos esperar que os zebras aconteçam, né? Eu já votei numa aqui, a galera já torceu o nariz, mas quem sabe? Eu já escolhi uma zebra também. É, Pelo menos uma, né? Acho que não adianta ir só no seguro. Tem que usar um pouco. não, tem que usar, tem que usar. Tem que usar. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Curta, comenta, compartilhe, tá? E críticas, sugestões, agradecimentos, patrocínios, né? O que vocês quiserem aí, estamos à disposição. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu. Valeu. Pum, 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 pum. Pronto.